Quantos livros você já leu esse ano? Eu sou a Cauane Oi, eu sou a Giovana. e esse é o Em Crise Podcast, onde a gente fala das crises dos 20 e poucos anos. Oi, gente, como vocês estão? Como foi a semana de vocês? A gente tá um pouquinho sumida, mas agora os episódios vão normalizar, podem ficar Sim, tranquilos. houve uns ocorridos aí. E aí, gente, esse episódio vai ser só em áudio, mas tem outros pra você aí que quer ver a nossa carinha. Você pode seguir a gente nas redes sociais, tanto nas nossas quanto na do podcast, que a gente sempre Sim, aparece sim. por lá. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que a gente também posta nas nossas redes sociais, Sim. que é livros. Yeah. Leitura, na verdade, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho Sim. sobre leitura. A Cal, acho que ela tem mais experiência com livros do que eu, e ela despertou em mim muito grande essa vontade de começar a ler mais quando a gente se conheceu. Sério? Eu não sabia disso. Eu acho que eu já te falei alguma coisa dessa. Lembrado disso. Hoje em dia ela não lê mais tanto romance, o que é uma pena pra mim. Na verdade é uma pena pra mim também, né? Mas a gente vai falar um pouco mais sobre essas experiências ao longo desse episódio, mas eu queria muito compartilhar isso logo de primeira, gente. Que eu sempre li, mas assim que eu conheci a Cal era muito assídua. Eu sempre via ela com um livro, ela sempre estava lendo, ela sempre estava falando de algum livro pra mim que ela tinha lido. O motivo é triste, mas vamos continuar. E isso me fez ter muito mais vontade de ler. E atualmente, graças a Deus, eu estou lendo mais que ficando no celular, ou pelo menos tentando. E me veio muito, muito forte essa memória agora. A gente decidiu o tema desse episódio, eu não tinha lembrado, mas agora que a gente começou a falar aqui, que me veio na cabeça. Sua vez, Cal. Conta pra gente como é que foi começar nesse mundo dos livros aí. O que te fez começar a ler? A solidão. É triste, mas foi a solidão, porque eu comecei a ler Foi quando eu mudei de escola, eu não tinha tantos amigos lá. Na verdade, só tinha dois, mas que eu não tinha tanta frequência de conversar, que eram amigos de rua, né? Mas eles Eram tinham da mesma turma? Sim, uma era, né? Só que eles tinham o grupinho deles, do qual eu não me encaixava, né? Então eu me senti muito sozinha. E eu chorava, eu não queria ir pra escola. Aí eu vi um livro, uma vez eu entrei no negócio de livro, eu vi esse livro. Era quando eu tinha por 10 reais, sabe, Aline? Ah, Tinha por 10 reais, aí eu vi assim, eu fiquei tipo, nunca cara, mais também você acha não, desse hoje em dia. nunca mais. Nunca mais um livro só por 10 reais. E eu queria muito comprar, só que eu tava sem dinheiro, né? Uhum. Só que aí eu voltei pra casa, eu dormi e eu sonhei com o livro. Tipo, eu nem lembrava o nome do livro. Mas Era o que eu ia perguntar agora, se você lembra o nome do livro. eu sonhei com o livro, sabe? A capa, e eu sabia que na capa tinha ela. Ela como nome, não ela como pronome, né? Aham. E, cara, eu falei, cara, eu preciso comprar. Eu sonhei, literalmente, eu li o livro na lojinha e gostei da sinopse, só que eu realmente tava sem dinheiro, né? Uhum. Aí eu voltei lá depois que eu consegui meus 10 reais. Fui muito feliz comprar esse livro. E eu comecei a ler porque eu me sentia muito sozinha na escola. Tipo assim, sozinha aqui. Aquela sensação, tipo, você muda de cidade, eu mudei, eu voltei e troquei de escola. Então, tipo, Teve que recomeçar do zero, literalmente, né? Exatamente. E eu tava me sentindo muito sozinha, a ponto de, cara, eu chorei muito, muito, muito. Principalmente na escola. Era, tipo, muito triste eu ver todo mundo com seus grupinhos e eu lá, parecendo uma ovelha negra que ninguém gostava, sabe? Porque não tinha ninguém. E você começa a questionar você, né? Tipo, será que eu tenho algum problema que ninguém consegue ficar meu amigo? Sim, e eu sou muito tímida, né? Então, assim, uma coisa encaixa com a outra e eu me lasco. E eu me lasco, né? E aí foi que eu comecei a ler. Cara, esse livro, teoricamente, salvou muito a minha vida, porque a protagonista, ela tava com depressão, tinha alguns problemas também. Então, tipo assim, meio Leves, temas leves. Graças a Deus, temas tranquilos. Sim, e eu me identifiquei muito com ela e pelo que ela tava passando. E, nossa, um livro muito lindo. Eu super indico, que é o Pra Sempre de Ellen Misha. Eu ia trazer pra você poder ler também, porque tem uma coisinha que você gosta muito. Mas eu acabei esquecendo em casa. Ai, já quero, já quero. Mas eu comecei a ler porque eu me sentia muito sozinha e foi a melhor escolha que eu fiz, tá? Porque o livro, assim, me ajudou muito, né? Me fez me livrar um pouco mais da solidão, né? Então, tipo assim, eu me senti, sabe, bem melhor. E disso aí pra frente eu só fui lendo. Pra 2019, pra 2020 eu li muito, muito mesmo. Li muito livro de romance, né? Então, Mas você registra em algum lugar os livros que você leu ou não? eu não registrava, tipo, eu cheguei a registrar alguns no caderno, mas, tipo, eu perdi o papelzinho. Mas eu não registrava. Agora eu registro um pouco mais do que antes, mas
Não Sei. muitos, mas eu li muitos, cara, muito livro. O que já não é tão possível hoje em dia, né? Infelizmente não é tão possível assim. Por quê? É o conto do TikTok. Infelizmente. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, que eu quero Sim. saber mais sobre isso. Mas vou contar, como a Cal contou como ela entrou nesse meio literário, eu vou contar um pouquinho do meu. Na verdade, não é bem de como eu entrei no meio literário, mas sim do primeiro livro que eu li na vida. Gente, eu não sei se você já ouviu falar sobre Meus 15 Anos, que virou até filme. Cara, não, esse mesmo, tipo assim, só que ele era livro na época ainda não Sim. tinha lançado, acho que eu deveria ter uns 9, 10 anos, assim, e aí uma amiga minha comprou, leu, falou que era muito bom, e aí ela me emprestou, e eu lembro que eu li o livro, tipo, em uma semana, e eu nunca tinha lido um livro, tipo, eu li a Gibi da Turma da Mônica. Mas livro em si, tipo, que não tem figura, eu não tinha lido até ali. E eu lembro que eu devorei esse livro e eu fiquei assim, cara, que livro bom, que livro incrível, que não sei o quê. Depois disso eu até tentei ler uns outros livros que eu tinha aqui em casa, mas eram livros mais... coisas que aprendi com meu pai, sabe? Assim, eram livros mais autobiográficos. Augusto... É Augusto Cury que fala? Augusto Curry, sei lá. É alguma coisa assim. Então, tem um livro dele aqui, e uma pessoa com 12, 13 anos não vai querer ler isso. Não, com certeza não. Não tem graça. Aí eu meio que fui me perdendo, aí eu te conheci, você e conheci uma outra amiga nossa, Sim. que também lia, na época ela lia Crepúsculo, gente, eu nunca li Crepúsculo, e aí eu pensei, cara, quero ler mais. E aí eu comecei a ir mais atrás, assim, só que eu também não tenho muitas recordações desses livros que eu li, eu também não marcava, então eu também não me lembro muito de quais foram os livros que eu li ali em volta dos 14, 15 anos, sabe? Na verdade, com 15 eu li um do Lázaro Ramos. Que eu lembro que você falou que é muito bom. Muito bom, é o Na Minha Pele. Também li um que eu gosto muito, que é um dos meus favoritos, que é O Ódio que Você Semeia. Sim. Eu tenho esse livro, gente, ele é sensacional. Aliás, se você quiser emprestado. Claro, por que não? Mas uma coisa que eu tenho dificuldade de ler hoje em dia, vou abrir aqui porque eu sei que a Cal gosta muito. Que é livro de desenvolvimento pessoal, eu chamo de autoajuda. Mas eu sei que é desenvolvimento pessoal. Eu tenho muita dificuldade de ler, gente. Livro assim, eu acho muito chato. Vou ser sincera, eu estou abrindo meu coração aqui. Eu vou ficar quieta. Pra não cancelar ela. Mas a Cal, ela gosta muito, né? É que é fase, né? Eu vi Eu depois concordo. de, tipo... E assim, como eu falei, em 2019, 2020, eu me cadastrei na Bibliosesc, que tem várias cidades, que fica na praça, sabe? E que é aquela biblioteca móvel. Sim. É tipo um caminhão, né? Isso, aí ela tem várias cidades. E aí eu pegava livro emprestado, então, tipo assim, eu li muito, muito mesmo. Eu li bastante livro, cara. Eu acho que 2019, 2020 foi o tempo que eu mais li em toda a minha vida até o momento, depois que eu comecei a ler. Só que, tipo, eu só lia romance. Romance, eu li suspense também, eu ganhei alguns de suspense, então eu comecei a ler. É que tem uns suspenses que, não são todos, mas tem uns que prende muito. Nossa, eu tenho os livros hoje, que você quiser ler. Tem um que se chama Gélido, se eu não me engano. A autora tava na minha mente agora. Por 5 minutos passou. Mas, nossa, é muito bom. Ele me fez ficar com medo e nem é nada demais. Mas é aqueles que suspense você básico. devora, né? Cara, é muito bom. E eu não tinha lido suspense até eu ganhar, né? Porque livro de graça, quem rejeita, né? Eu concordo. Quem rejeita? E, nossa, eu gostei, eu li bastante. Nossa, e devorei também. Todos os que eu ganhei, eu li, consegui ler bem rapidinho. Só que tem isso, né? Porque é tempo. Porque se fosse por mim, eu só pego livro de romance. Só pegava livro de romance, entendeu? E aí, pra mim, romance é romance, entendeu? Então não tinha espaço pra mais nada. Lá pra 2000 até... Acho que comecei a ler livro de desenvolvimento pessoal. Comprei. 2022 eu comprei o primeiro, se eu não me engano. 2022, 2023 eu comprei meu primeiro livro de desenvolvimento pessoal. E por algum motivo eu gostei, sabe? Tipo... Eu li coisas que faziam sentido. E que me ajudavam de certa forma, sabe? A me entender. Depende do livro, né? Tem esses que, tipo, é algo mais pra você aprender a fazer tarefas e tal, tipo, disciplina. Sim. Tem outros que é mais sobre sentimentos. Eu, principalmente, gosto do sobre sentimentos. Tem aquele famoso que você já leu, né? Aquele O Poder do Hábito. Sim, é o Hábito, o Poder do Hábito. Quem conseguiu terminar ele tá de parabéns.
Mas aí que dá. Por que você não. Explica por que você não conseguiu terminar ele. Conta pra gente. Não sei. Cara, eu não sei. Tipo assim, eu comecei, tava super empolgada pra ler esse livro. Falam muito bem. Porque falam, cara, tanto de coisa que eu ouvi sobre esse livro, tipo, Falam nossa, maravilhoso. surreal. Ai, te ensina muito. Se você quer mudar, você tem que ler esse livro. Não vi nada demais. Não tem uma graça ali. Então, pra mim, é meio que essa sensação quando eu leio autoajuda, só que entra com aquela sensação de que às vezes no primeiro, segundo capítulo, tem alguma coisa que eu leio que eu falo assim, caramba, como é que eu nunca me dei conta disso? Só que aí chega no quinto capítulo, a pessoa volta no que ela falou no primeiro, e aí começa a me encher o saco, eu fico, ok, amigo. Esse é o problema do poder do hábito. Então, eu fico assim, amigo, ok, você já falou isso, o que mais? Eu acho que se você quiser ler, que eu não terminei ainda, é Hábitos Atômicos, que eu comecei, eu não terminei. Também dizem Mas, que é tipo muito bom. assim, cara, por ter começado o poder do hábito e ter começado Hábitos Atômicos, a diferença é enorme, tá? É Pior que eu tenho o poder do hábito baixado no meu celular. É enorme a mas- diferença, porque, tipo assim, cara, Hábitos Atômicos com certeza é melhor. E falar nisso eu preciso terminar, mas enfim. É muito ruim, é muito cansativo, porque ele fica repetindo. É exatamente isso o problema. É. Talvez você ache que não gostou de desenvolvimento pessoal, porque ele repete muito. Ele fica. É que eu tenho a impressão, talvez eu esteja errada, mas eu tenho a impressão que todos os livros de desenvolvimento pessoal são assim. Todos eles chegam num determinado ponto da história, do livro, onde eles não falam mais coisas novas. Eles só trazem coisas que eles já falaram lá atrás. Assim, E aí me dá uma enchida de saco, sabe? Olha, eu entendo. Eu entendo. Eu vi muito mais isso em Poder do Hábito. Tem hora que ele tá repetindo a mesma coisa. Tipo assim, o Poder do Hábito meio que. O coisa central do livro é o estímulo, a recompensa, o estímulo. Alguma coisa assim. Essa é. Nem lembro. Mas que fala no Hábitos Atômicos também. Essa é a premissa do livro, sabe? Que você tem o estímulo, aí você precisa chegar na recompensa e tem mais dois negócios. Pra se você eu não me conseguir engano. manter aquele hábito, né? É o ciclo do hábito, alguma coisa assim. Eu esqueci agora. Que é você encaixar ele onde. Não. É Onde que tem você- uma falha na sua rotina, você encaixa ele, não é um negócio assim? É mais ou menos isso. Você tem o estímulo, aí você precisa entender qual é o estímulo que tipo, te leva a você não fazer aquilo ou a fazer aquilo, né? Só que, tipo, aí ele vai colocando isso em várias situações da Contextos, vida, tá. sabe? Então, tipo assim, no escritório, em casa, ele vai mostrando como isso se repete em várias situações. E fica muito repetitivo porque a ideia central do livro já foi dada. Uhum. Então se Você torna já mais. entendeu. Se torna algo mais, tipo, como se fosse uma história. Mas enfim, então Poder do Hábitos Atômicos eu não indico pra ninguém. Eu nem terminei, por isso O também. poder do hábitos atômicos, não. Aí. Qual que é isso? É o quê? A junção dos dois. Hábitos Atômicos. Não. O poder do O Poder do hábito. Hábito. Eu não indico pra ninguém, porque realmente foi uma leitura muito, muito, muito cansativa. E eu não terminei, né? Já começa por aí. Não terminei. Mas vai ver, por isso que você não consegue ler. Porque eu acho que, sério, pra quem quer começar a ler desenvolvimento pessoal, ler o Poder do Hábito é uma péssima Não, eu tentei, ideia. eu li o primeiro capítulo, aí eu falei, não vai dar. Na verdade, eu li 14%. Eu falei, não vai dar. Aí eu fui pra um outro, que é um que fala sobre autoestima. Eu não vou ler, acho que é Apaixone-se por Si Mesmo. Uhum. Eu acho que é esse. Eu não cheguei a completar ele, mas dele eu já gostei um pouco mais. Ele acho que eu li 60%. E aí ele é um livro mais curtinho, tipo, tem tipo umas 200 páginas, 170, 200 páginas. E ele traz umas coisas muito boas sobre autoestima, assim, e umas lapadas que eu tava precisando ouvir. Mas pra mim é muita questão de que leitura, pra mim, é você fugir um pouco da realidade, sabe? É como se fosse o meu momento de descanso. E eu sinto que lendo desenvolvimento pessoal, eu fico muito mais ansiosa pra pôr aquelas coisas que eu tô vendo ali em prática do que descansando a minha mente de fato. Então, pra mim, perde um pouco o sentido do hábito de ler. Uhum. E por isso eu prefiro ler ficção do que não ficção. Mas eu já reparei que tentar intercalar, que foi o que aconteceu com Apaixone-se por Si Mesmo. Eu tava lendo um livro de romance e o Apaixone-se por Si Mesmo. Aí não ficou tão ruim. Porque aí, se eu chegava num ponto que eu falava assim, cara, por que eu tô lendo isso? Eu ia pro de romance, aí eu dava aquela relaxada. Ou então, se eu ficava muito ansiosa, tipo, meu Deus, eu preciso colocar isso aqui em prática, eu preciso implementar isso aqui na minha rotina. Aí eu pegava e ia pro livro de romance e dava uma baixada, sabe? Mas é uma coisa que eu tenho um pouco de dificuldade. Atualmente eu tô lendo um não ficção, mas é mais pra desenvolver senso crítico, que é um da
Como é que é o nome dela? Angela Davis, muito bom. Se chama Raça, Classe, Gênero? Mulheres, Raça e Classe. Ela tem outro que se chama Raça, Classe e Gênero. É uma leitura bastante densa. Porque ela fala muito sobre o racismo lá nos Estados Unidos, como as mulheres eram vistas, tem todo o contexto histórico. Eu tô ali em 30% do livro, mas é um livro que tá muito bom, assim. E talvez esse viés histórico seja uma coisa de não ficção que eu goste de ler, e talvez eu possa começar por ele e depois passar pra desenvolvimento sim. pessoal. Mas eu acho que é muito isso que você falou também. É fase. É fase. Eu acho que é muito. Muita fase. Por isso que assim, eu só lia romance no começo. Depois, agora, eu senti, tipo, eu comprei o primeiro, eu gostei, achei interessante. Porque, querendo ou não, é interessante, sabe? Uhum. Tem bastante coisas que você pode aprender, que você pode aprimorar. Então, assim, não é como se fosse um desperdício de tempo. É difícil de ler, isso eu não vou negar, não, porque é muito difícil É de mais ler. denso mesmo, dá um sono. É muito difícil de ler. Mas vale a pena. E é o que você falou. Eu intercalo também. Então, tipo, ao mesmo tempo eu tô lendo um de desenvolvimento pessoal, aí eu tô lendo um de romance ou suspense. No momento eu tô tentando ler Clarice Lispector, mas tá mais difícil do que ler Poesia, desenvolvimento né? pessoal. Então, mas enfim, a gente segue tentando. Mas é muito fase, né? Porque uma hora você vai ver a necessidade de ler, ou você vai encontrar um livro que você vai se, tipo, de começo você vai se forçar a ler, e você vai acabando achando interessante, achando que, tipo, ai, nossa, nessa fase da vida isso realmente faz muito sentido pra mim, nossa, eu precisava ler isso, sabe? Foi o que aconteceu com o Apaixone-se por Si Mesmo, que eu até te falei algumas das coisas Sim. que esse livro me ensinou. E aí você falou assim, lê Síndrome da Boazinha, que você vai gostar muito. E aí me despertou esse interesse em ler também esse livro, sabe? Ainda não tive coragem de começar, porque... Ai, gente, autoajuda eu levo um pouco mais de tempo. Mas, e tá tudo bem. Sim. Vamos falar aqui a real e que tá tudo bem, entendeu? Não Mas é tem, que né? eu acho que independente do que você lê, a leitura ela te traz uma coisa que eu ouvi esses dias e que eu achei muito engraçado. Eu lembro que eu falei a palavra imediatista e a pessoa falou assim, nossa, você fala muito bonito. Juro. E eu fiquei assim, gente, mas é uma coisa normal. E eu vejo que isso vem muito dos livros. Tipo, nos livros a gente vê muito essas palavras. Só que, como eu tinha na minha cabeça, enviesado, que você só adquiria uma boa comunicação se você lisse livros de autoajuda, não ficção, que livros de ficção não agregavam em nada. E hoje em dia eu vejo que não. Que muitas das palavras que eu sei, que algumas pessoas falam, nossa, você fala bonito, são coisas que eu vejo muito no livro, gente. Tipo, Sim. a leitura Tipo, proporciona isso. a leitura e os estudos também, né? Assim, se você estuda algum curso por fora, ou coisas parecidas, qualquer que seja, na verdade, te ajuda com isso também, né? Mas na questão da leitura é real, é muito real, sabe? Porque, primeiro eu quero falar que, pra quem diz que ficção que fala, né? Isso. Não ajuda em nada, estão todos errados, tá? Tá todo mundo errado dessa bolsa. Isso de uma pessoa que lê o desenvolvimento pessoal e ficção. Então, assim, cara, leia assim, tá? Não leia. Independente, leia o que você gosta. Leia o que você quiser. Isso. O que te prende, o que te faz Entendeu? devorar livros. Porque assim, se você que tá mal, ficou mal, porque você tava lendo um romance no seu canto e alguém veio dizer que não te agrega em nada, não fique, tá? Porque te agrega. Porque é o que eu falo. Não sei se eu já cheguei a falar pra Geu, mas quando eu vou indicar um livro, às vezes eu falo, né? Que o primeiro livro que eu li, que foi Pra Sempre de Ali Misha, me salvou. Porque eu tava eu tava muito mal. Eu realmente tava num. Nossa, foi o pior momento da minha vida. Então, tipo assim, eu tava me sentindo muito sozinha. E ele me ajudou de várias formas, sabe? Foi a leitura que te fez esquecer a dor, né? Sim, então, tipo assim, cara, foi surreal. E, tipo, eu já reli esse livro mais de 6 vezes, tá? E nunca muda. Ele parece sempre. Alguma coisa sempre chama mais atenção que a outra, sabe? Porque é fase, né? Então, tipo, tem uma coisa que eu não sublinhei em 2019, que agora eu leio e falo, nossa, uau, que linda essa frase aqui, eu vou coisar, sabe? Vou marcar. Então, assim, leiam, porque salva, sim, sabe? Os livros não ficção, desenvolvimento pessoal, o que seja. E principalmente os que são ficção, né? Uhum. Eles salvam você de uma maneira que as pessoas que não começam, não leiam, não entenderiam, tá? É só isso. Então, assim, leiam. Uma coisa que eu pensei agora, mas em que momento a gente exercita mais a criatividade depois que a gente é adulto, se não na leitura?
Porque parando pra pensar agora, gente, o único momento em que eu exercito a minha imaginação, em que eu tenho que imaginar, é quando eu tô lendo. Quando Nossa, eu tô lendo a verdade. ficção, que eu tenho que Isso é real. imaginar o que os personagens estão fazendo, sabe? É que, na verdade, é algo meio automático, né? Na verdade. Isso, Porque mas, tipo, se você for parar pra ver quando a gente tá rolando o TikTok ou o Instagram, a gente não faz não faz isso. em momento nenhum. Cara, olha, falaremos disso depois. Mas é real, porque, tipo assim, você pega lendo, né? Quer dizer, e você imagina o cenário, mesmo que você, sei lá, um negócio meio estranho, né? Sim, Tipo, mas é não dá engraçado pra porque. explicar. Mas é engraçado que a gente não exercita isso depois Não que a gente. exercita. Quando a gente é criança, eu acho que quando a gente fica entediado, a gente, sei lá, encosta a cabeça na parede e fica imaginando umas coisas, né? Sim. Ou então a gente pega uma coisa que não é brinquedo É que, na e verdade, imagina e transforma aquilo em brinquedo. é que eu acho que, na verdade, na infância, a nossa criatividade estava relacionada a brincar. Porque, tipo, Isso. eu com a minha amiga de infância, a gente inventava nomes, inventava escola, inventava personagem, inventava brincadeira discussão. até dizer chega. Entendeu? Então, assim, eu acho que essa é a criatividade que nos falta na vida adulta, não em questão da brincadeira, mas de incentivar o cérebro a pensar, sabe? A criar coisas, né? E eu vejo, tipo, uma coisa que eu vejo o pessoal difundir muito no TikTok e que eu não concordo nem um pouco, é que se você não tá lendo desenvolvimento pessoal, se você tá lendo ficção, você tá perdendo tempo. Nossa, sim. Eu acho que isso é um baita problema. Por isso que eu falei isso antes. Tipo assim, não é, tá? Você não tá perdendo tempo, você. Cara, você tá vivendo e. Você tá é fugindo isso da que, realidade, tipo, gente. A vida adulta é muito pesada. E é isso que importa, sabe? De certa forma, a gente sempre é tocado pelos livros que a gente lê. Independente do que seja, e principalmente, como eu falei, eu acho que principalmente livros de ficção, tipo, até mesmo os clássicos, sabe? Às vezes você percebe a mensagem do livro e isso te salva de alguma forma, ou É te igual dá filme, né? Agora que eu tô parando pra pensar. e te dá e te dá alguma clareza de algo que você talvez estava guardando, ou precisava ouvir, ou precisava ler. Então, tipo assim, cara, é surreal a leitura, tá? É muito surreal. Muito surreal o poder da leitura, né? Mas eu sei que hoje em dia ninguém mais consegue sentar e focar num livro, tá, gente? Eu sei que é muito difícil. A rede social acabou com o nosso foco. Nossa, Mas assim, é se forçar. Eu atualmente tô uma leitora. A discussão foi com Deus, né? Mas eu atualmente tô uma leitora bastante assídua. E o que me ajuda. Olha a palavra dela. Hã? Olha a palavra dela. E o que me ajuda é me forçar mesmo. Uma dica que eu dei pra Cal esses tempos é que tem hora que, tipo assim, você passa o olho pelas palavras e parece que você não tá conseguindo absorver nada. Aí o que eu faço é falar em voz alta. Tipo assim, lê em voz alta mesmo. Tipo, sabe? Lê o mais alto que você conseguir. E aí isso faz você voltar a atenção ali pra aquele momento. Mas eu acho que no começo, principalmente quando a gente não tem o costume, sentar, abrir o livro e começar a ler é muito difícil. Chega no fim da primeira frase, sua cabeça já tá em outra dimensão, pensando em outra coisa. Você já tá imaginando o que você vai fazer de almoço. O que você vai fazer quando você terminar aquilo ali e já tá pensando, putz, deixa eu terminar aqui logo, porque eu preciso lá, eu preciso adiantar o frango, entendeu? É bem isso. Senão ele não vai ficar pronto. Mas eu acho que é você se forçar mesmo. Nesses primeiros momentos, você vai ter que se forçar. Vai dar vontade de você fechar o livro e ir pro TikTok. Sim, mas você vai ter que se forçar. Muita então, vontade. o que fazer? Você tem que se forçar ali a tentar. E vai lendo um livro. Se você não sabe que gênero você gosta, vai lendo um livro de cada gênero. Eu acho que em algum momento você vai chegar em um que vai te prender muito. Tem uma coisa interessante sobre o Clube das Leituras que as pessoas fazem. Sim. Que eu acho que é a coisa mais, assim, de um ponto de vista eu acho chato, mas ao mesmo tempo é uma ideia genial. Que é que, tipo assim, dependendo do que as pessoas gostam, elas vão intercalando, entendeu? Tipo assim, eu sou muito fã de romance, você é muito fã de suspense, então a gente vai ler um de romance e depois vai ler um de suspense. Isso é legal. E aí, tipo, clubes de livros fazem muito isso, né? Intercalam em vários gêneros. Em vários gêneros de livro. Então é muito legal que a gente faça isso também, porque é fase, né? Como eu falei. E às vezes você vai realmente gostar
mais de suspense. Isso. No momento, tipo assim, você vai se desprender um pouco de romance. Talvez você leia um de terror que você não consiga largar ele, você termine ele em 2, 3 dias. Sim, E acho aí muito você descubra interessante, né? que naquele momento você gosta muito de terror. Sim, então acho que é bacana até pra sair do comum e exercitar mais a cabeça, né? Exato. Pra você explorar. Por que a gente tem que ir só no que a gente gosta, né? Uma Sim. boa oportunidade de você se descobrir, sabe? Isso. Porque, tipo, é importante, né? Porque, assim, a gente não gosta de uma coisa, assim, por tanto tempo, né? Sim. A gente acaba A se gente sempre tá desprendendo. mudando, Entendeu? Então, acho que é interessante ficar mudando de gênero também. Tipo, ler um tal hoje ou intercalar entre 2 leituras também é bem legal, né? É o que eu faço. Atualmente, vou falar aqui as minhas leituras atuais, gente. Vai que eu inspiro alguém. Mas eu tô lendo 52 Dias de Carnaval, da Raquel Figueiredo no Kindle. Tô lendo da Angela Davis, que eu já falei que eu particularmente acho que ele é ótimo pra exercitar, tá me ajudando muito a exercitar senso crítico, que é Mulheres, Raça e Classe. Tô lendo também Jogador Número 1. Tô na metade ali do jogador. E eu tô gostando muito, ele é fantasia. E comecei, mas assim, tô bem no comecinho de 50 tons mais escuros. Sem julgamentos, por favor. 50 tons de verdade, por favor, não me julguem. Mas ele eu tô bem no comecinho. Esses tempos eu nem tô... Eu li, tipo, 3 capítulos até agora. Mas comecei também. Assim, pra vocês verem que ela tá lendo bem pouco, né? Graças a Deus. 4 livros ao mesmo tempo. Mas é que se for de gêneros diferentes, eu não acho difícil. É porque o ruim é ler mesmo gênero. Porque Isso, porque você começa a confundir. Teve uma época que eu tava fazendo isso, lendo pelo tablet. E, tipo, tava lendo só romance. E, tipo, eu tinha começado uns 2, 3 livros. E aí, depois, as histórias, tipo... Eu não conseguia explicar pra pessoa porque eu não sabia o que eu tava pegando daquele livro, sabe? Tipo, porque, assim, sei lá, um jogador e uma nerd. Mas o outro era um bad boy e uma nerd também. Aí, tipo... nossa, aí, tipo, fica muito bagunçado. É, mistura tudo. Você lê do mesmo gênero, fica muito bagunçado. Por isso que eu dei uma pausinha em 50 tons mais escuros, porque 52 dias de carnaval é meio ali que na mesma pegada. Não tem nada a ver. Mas é porque é romance. É romance também. Aí eu pensei, cara, eu vou confundir, vou começar a misturar as histórias. Mas confunde, sim. A não ser que elas sejam bem distintas e bem... E olha lá, viu? Porque eu acho bem difícil. Quando é do mesmo gênero, às vezes... É porque eu não leio sinopse, eu nunca sei o que esperar. Tá aí uma coisa que eu gosto muito. Eu também. Cara, é uma coisa que eu nunca leio. Eu sempre julgo a capa. Todo mundo fica, ai, não julgo o livro pela capa. Eu julgo sim. Eu também. Julgo, tem umas capas que eu olho e falo, meu Deus, que capa feia. Mas, não, gente... E tem o nome também, né? Porque às vezes o nome deixa muito a desejar. Grávida do ex-bilionário. Desculpa. O dono do morro. Rendida pelo dono do morro. Ai, gente, desculpa. O pior que era legal ler isso quando eu tinha 15 anos. Quando eu tinha 15 anos eu achava o máximo. Eu lia direto no Wattpad, achava incrível. Sim, nossa, mano, umas coisas que sem cabeça, sem fundo, sem... se você tá com 15 anos, isso é incrível. Mas se a gente pensar pelo lado legal disso, é que era muito exercitada a criatividade. Entendeu? Porque, assim, a gente julga. Dá pra julgar, né? Na verdade, isso ainda dá pra julgar muito. Mas foi uma pessoa de 11 anos que escreveu, né? Tudo bem. Uma pessoa da sua idade que escreve. Eu acho que essa é a parte mais legal ali da fanfic do Wattpad. Porque você tá lendo com 13, 14, 15, e é sempre uma pessoa de 13, 14, 15 que tá escrevendo nas atrocidades que você tá lendo. Entendeu? Aí faz total sentido. Gente, eu li um muito bom. Desculpa, mas o que eu lembrei, eu preciso comentar, porque o nome dele é Lições para Virgens. Então tá, tipo a história de uma moça que é virgem, e aí a cada capítulo ela vai descobrindo um meio assim. Gente, eu li isso, acho que eu tinha 14 anos. E eu achava a coisa mais bem escrita que eu já tinha lido na minha vida. Eu li no Wattpad, tipo assim. Então, né? SOS. Tô me expondo aqui, ó. Só pra quem tá aqui no podcast que sabe dessa história. Mas, gente, é muito legal isso. Porque se é uma pessoa que gosta de escrever, além de ler, ela vai querer... No Wattpad ela pode exercitar a criatividade escrevendo também, né? Criatividade. Mas uma coisa que, tipo, se você for comparar... É que parece que no Wattpad as histórias ao mesmo tempo eram semelhantes, mas ao mesmo tempo eram muito diferentes. Cada uma tinha o toque da autora. Hoje em dia parece que metade dos livros tá tudo igual.
Cara, eu posso estar extremamente errada aqui, tá? Mas é o que parece. Não, eu ia falar que você tá enganada, mas você tá certa, porque eu reparei que eu gosto da mesma fórmula de romance, né? E aí eu sempre pego o livro que é muito parecido. Tipo, só muda o nome dos personagens, uma coisinha ou Tipo outra. assim, além das capas, né? Que vamos deixar aqui que É. as capas hoje em dia estão muito Ai. igual. Cadê a criatividade, entendeu? É isso que a internet tá fazendo com a gente, viu? Só um detalhe aqui, mas tá muito igual. As capas, Sim. os personagens, o decorrer da história. É umas coisas que, tipo assim, às vezes você não sabe falar o livro que você leu, porque parece semelhante com o outro. Então, tipo assim, fica É. uma coisa muito igual, sabe? Uma história, um desenvolver muito igual. Uhum. Faz Acho sentido. que o que mais muda, mas o que talvez as pessoas achem mais, é os de fantasia. Mas eu acho que tá bem. Não, tá bem. é porque eu não leio tanto fantasia, vou ser sincera. Mas pelo que eu escuto o pessoal falar, dá uma mudada mesmo. Mas depende muito. Porque tem uns que é bem a mesma coisa, tipo, ai, Sim. ela é a mocinha, e aí, tipo, que um monte de cara não faz no livro, a mocinha consegue fazer. É. E aí é assim, e aí são, tipo, 10 livros a série. E aí tem, tipo, 15 séries que são essa mesma história. Sim, então, tipo assim, tá tudo muito comum. Isso é o quê? Eu vejo isso como uma falta da criatividade. Mas uma coisa, para a gente não falar que a internet só traz coisa ruim do meio da leitura, uma coisa que eu acho muito legal é que, eu não sei se vocês já acompanharam o BookTok, mas o BookTok me dá muita vontade, mais vontade de ler, assim. Que são Sim. livros das pessoas falando de livros. E eu fico assim, cara, esse livro parece muito bom, quero ler. Sim, essa é a parte legal, bacana. E a parte também de você poder fazer propaganda do seu livro de uma forma que Isso. alcance mais gente Pra também quem é autor muito bacana, né? independente, é. Também é muito bacana essa parte da internet, né? Mas... Eu acho que a Cal devia escrever, gente. Ela escreve uns textos lindos. Mentira, gente. Brincadeira, eu falei que ia parar de fazer isso, mas enfim. É que escrever romance. Escrever romance não, mas escrever histórias é bem difícil. Mas quem Imagina. sabe, né? Quem sabe? O Wattpad tá aí, amiga. Ideias não faltam, entendeu? Falta desenvolver do livro mesmo. Amiga, olha o Wattpad. Uma coisa que eu gostava muito do Wattpad é que a gente consegue... Normalmente, a gente ia lendo e a pessoa ia fazendo o capítulo enquanto a gente tava Sim. lendo, né? E a gente conseguia comentar nas frases. Então, tipo assim, Nossa, tinha uma frase e a gente fazia verdade. um comentário. Nossa, Tipo, isso vai era acontecer sensacional. isso, né? Tipo, ela que tem que fazer ódio. isso. Eu É. não acredito que ele fez isso. Mano, era tudo. Nossa. Sabe uma coisa bacana sobre o Wattpad, que agora, eu pensei agora, é que não tinha julgamento. Não. Todo mundo ali tá mega entretido com a história, todo mundo tá mega envolvido, todo mundo quer mais. Tipo assim, o fato que eu falo tinha julgamento, ó, porque tinha gente que comentava, não tô gostando, enfim, tinha esse tipo de comentário, mas tipo assim, Mas era o raro. julgamento diferente de hoje, que hoje as pessoas A gente julgam julgou muito. no meio do podcast, né? Mas enfim, Detalhe. não é tão severo, por assim dizer, né? Não é tão severo igual, tipo assim, eram umas histórias doidas, com uma escrita maluca, com umas palavras, enfim, né? Umas que parece que tinham sido tiradas de um momento de drogas. Mas, tipo assim, era mais legal. Você vê que, tipo, se você pega assim, você tem mais vontade de voltar pra ler o Wattpad do que os livros de hoje. Eu já pensei, teve no meio do ano passado, que eu falei assim, cara, eu preciso de alguma coisa muito diferente. Falei, e se eu ler um livro no Wattpad? O que eu vou achar hoje em dia? Me bateu essa curiosidade de saber o que eu ia achar. Nossa, agora bateu em mim. Mano, vamos pegar um livro e ler as duas e ir comentando, cara. Nossa, vamos fazer isso. Eu acho que Eu pudesse quero. ser surreal. Eu acho que ia ser muito legal. Nossa. A gente pode ler esse lição para virgens da... Ah, não, mas esse aí você já leu. Ah, mas reler agora, tipo, o que era ler com 13, 14, o que é ler agora com 21, entendeu? Mas, enfim, é surreal, velho. Tem muita diferença pra hoje em dia e o Wattpad é surreal. Cara, lá no Wattpad uma coisa que eu lembrei é que o pessoal se envolvia muito na história a ponto de comentar o que deveria acontecer logo em seguida. Sim. Tipo, no próximo capítulo tem que acontecer isso e isso. Ela tem que ficar com esse, Sim. ela tem que ficar com aquele. Gente, eu já li uns livros muito bons no Cara, Wattpad. essa é a parte legal da internet, né? Porque o Wattpad você não tem ele físico, né? Não, Mas, o que me veio agora é que é muito legal isso, porque se eu compro o seu livro, eu não consigo ficar, como posso falar, comentando sobre ele Tem com essa você, interação, entendeu? Não tem essa direta. interação. Então, eu acho que o Wattpad era genial por isso também. Ele é, né? Porque eu acho que ele ainda existe.
Só eu acho que é menos acessado hoje Será? em dia. É isso que eu ia perguntar. Será que as gerações de hoje em dia têm essa coisa com a Wattpad como a gente tinha? Eu acho que não, porque hoje em dia livro tá muito alto, né? Ai, tem razão. Ah, mas aí, tipo, quem não pode comprar ou quer escrever e tudo mais, às vezes parte pro Wattpad, tipo, sei lá, alguém que parte pra escrever, e aí acaba entrando numa história muito boa lá, e aí começa a ler e começa a interagir, começa a ter toda essa troca com a autora, sabe? Sim. Eu acho, será que a pergunta essas histórias é melhor hoje em dia? É, será? Será? Eu acho que se a gente for ler hoje em dia, a gente vai achar péssimo. Se for o pessoal tipo de assim, 13, 14, 15 que escreve, Nossa, não é cara. mais pro nosso público, amiga. Bom, vamos tentar. Eu quero passar por essa experiência. Nossa, a gente realmente. A gente gostou da. Tem um que se chama Spirit. Esse eu nunca consegui ler. Eu achava muito ruim as histórias. Esse eu julgava. Eu vou ser sincera aqui. Esse eu julgava bastante. Enfim, Mas o né? Wattpad, minha amiga, tinha. Eu li um livro uma vez de uma atleta com uma nerd. Que ele tinha que morar na casa dela porque a mãe dele tava se separando. E aí a mãe dele era amigo da mãe dela. E aí eles moravam na mesma casa sem querer. Eu não lembro o nome desse livro. Eu sei que eu li ele com 14 anos e era sensacional. O que não era? Acho que eu nunca mais vou achar isso. Eu tô louco daqui, ó. Você pode escrever? Ai, gente, escrito não é pra mim. É um negócio só Oxi, leitura mesmo. O negócio é números. Oxi. Não dá, não dá. Mas essa é a parte legal de poder você ter, tipo assim, como escritora, eu acho que é muito legal. Tipo, como escritora de Wattpad, Sim. é muito legal você poder ver que a cada capítulo as pessoas estão interagindo, estão falando, dando opinião, falando, meu Deus, nosso personagem bacana, que personagem Você tem essa chato. interação em tempo real, que é enquanto Entendeu? você tá montando o livro mesmo. Porque, tipo assim, para escritores, tipo assim, ser de livros físicos, né? Eu publiquei. Eu não sei quem vai ler, não sei qual a idade, não faço a menor ideia. E nem sei o que a pessoa vai achar, porque, tipo, eu leio e não faço avaliações. Eu não posto no TikTok, né? Eu não agora tenho comecei a BookTok. fazer avaliações no Scooby. Mas, Resenhas. então, tipo, ela não tem uma noção tão grande do que é os livros dela, do que é os Não personagens. tem esse feedback. A não ser de, óbvio, que agora talvez escritores estejam mais no TikTok também pra poder ir acompanhando, né? Eu acho que editores independentes estão mais no TikTok, mas eu já vi que tem alguns que não sabem também receber críticas, assim. Eu já vi nesse meio alguns que, sei lá, alguém fez uma resenha que não gostou tanto do livro e a pessoa achou muito ruim. Sabe? Tem isso também. Mas eu acho que. É por isso que eu acho que. É o que você falou, sabe? Essa interação que você tem com o público enquanto você tá fazendo o livro te ajuda por conta disso, sabe? Porque se a pessoa falar, esse capítulo aqui ficou muito ruim. Você pode ter a oportunidade de revisar ele e falar, olha, talvez dê pra mudar isso, isso e isso, sabe? Eu acho que isso é uma boa. Ah, e um tópico que a Cal tocou aqui, gente, eu achei sensacional sobre leitura. É o fato de que, às vezes, você se forçar a ter essa atenção faz você aprender a ler em lugares soltos, sabe? Porque Públicos. essa facilidade que você tem, eu não tinha. Eu tinha que ler com fone, lo-fi. Só que aí começou a chegar num ponto que eu não tava com fone, queria ler. E aí eu comecei a tentar ler ali. No começo é bem difícil, mas depois você começa a ignorar tudo e consegue focar totalmente ali na leitura. Eu acho que eu tive facilidade porque eu comecei a ler na escola porque eu não tinha ninguém na escola. Na escola é entendeu? impossível ter silêncio. Então, tipo, eu acho que veio daí, porque eu conseguia ler normal. Tipo, eu não tava nem. Uma hora parecia que só tava eu e o livro. Ah, eu não conseguia. Entendeu? Eu acho que eu sou muito fofoqueira pra isso. Porque eu sempre ficava assim, ai, eu estou aqui focada no. Aí alguém começava a falar uma coisa um pouco mais alta aqui atrás de mim, e eu tô sem fone, eu ficava assim, não, eu preciso ouvir essa fofoquinha aqui. Claro que tem momentos que a gente se distrai, mas, tipo, eu consegui absorver a leitura numa boa. Ai, queria. Não, agora eu tô conseguindo. Eu Ah, queria, ainda não. bem. Agora eu estou que querendo, eu estou É conseguindo. tudo questão de hábito, né, gente? Isso que eu ia falar. E isso já engloba o vídeo todo, porque leitura também é uma questão de hábito. Ah, eu não gosto de ler, eu não sirvo pra ler, eu já tentei ler, que Eu negócio acho que chato. se você não gosta de ler é porque você não achou o livro certo. Não pra achou o você livro ainda. certo. De verdade. E quando você acha o livro certo, você não consegue mais parar, cara. Você só quer mais e mais e mais. O único problema é que a gente desiste muito fácil, né? Também. Ainda mais hoje em dia. Então, tipo, a gente, tipo, acha um livro, que nem você não gostou do Poder do Hábito, por exemplo, usando como Isso. exemplo. Aí você nunca vai procurar mais desenvolvimento
pessoal, livro de desenvolvimento pessoal, porque tudo é chato pra você, tipo, tudo vai parecer Você chato. já engloba aquele ali. Livros daquele tipo não vai ser legal. Mas não é bem assim, não é o mesmo escritor, não é escrito da mesma forma. Dependendo do livro, não é o mesmo assunto. Sim. Então tem tudo isso, sabe? Principalmente para livros de ficção, né? Que muito, tirando aí, como eu falei, né? Alguns livros de romance também. Também denso, mas ainda assim muda, né? Então é persistir mesmo, né? Questão de persistir. Ai, mas eu não consigo ler o livro. Lê uma página. Lê uma página numa semana. Às Mas assim, vezes, você tá gente, lendo. o que vai te fazer começar a ler é você ler Harry Potter com 20 anos. Eu fui ler Harry Potter no começo desse ano. E eu achei incrível. Eu nunca li Harry Potter. Tecnicamente é um livro infanto-juvenil. Mas é muito fácil. E como é fantasia, é gostoso você imaginar o que tá acontecendo, sabe? Sim. Então, talvez, tipo, dê uma chance. Talvez você não tenha achado, não tenha conseguido ler, porque você tá tentando ler um livro que é, entre muitas aspas, tá? Adulto demais. Lê um livro um pouco mais infantil, uma Sim. leitura um pouco mais fácil. Olha, eu li Maze Runner, eu gostei. Então, Ai, eu ouvi falar muito bem. então vale a pena. E tem a questão também de você tentar ler em terceira pessoa também, que é algo um pouco mais complicado. E na voz tipo, do narrador, sabe? Eu vou confessar uma coisa aqui. Eu não sei a diferença entre ler em terceira e em primeira pessoa. Eu só vou lendo. É que, tipo, ler Pra em mim é primeira separado pessoa... em visão do personagem e livro que tem narrador. Então, a terceira pessoa é o narrador. A terceira pessoa tem eu, você e o narrador. Falando que a gente tá gravando, que a gente tá Entendeu? ouvindo as vozes da nossa Essas cabeça. são a Giovanna e a Kawane. Elas estão gravando um episódio de podcast. Tipo, eu acho que é mais ou menos isso, sabe? Maze Runner é em terceira pessoa, né? É mais difícil de ler, porque no começo eu li bastante primeira pessoa, sabe? Ah, muda. Muda. Ah, tá. Tem que ter... Depois a gente pesquisa pra você ver, achando pra tá. você ver a diferença. Porque muda bastante. É porque assim, no primeira pessoa, é você contando ali a história. Isso, você tá vendo a visão entendeu? daquela pessoa, aquilo é fácil de imaginar. Aí, tipo, em terceira pessoa é mais ou menos, tipo, ela entrou numa sala o narrador decorada, descrevendo, com flores, tá, escrito tá. não sei o quê. Na O cabeça negócio é números dela, mesmo. ela... Entendeu? É algo, tipo, mais ou menos dessa forma. Então, às vezes, você pode ter lido terceira pessoa e não gostado. Então, aí você tem que intercalar pra gostar dos dois, porque tudo vale a pena, né? Leitura é experimentando. É, gente. Como tudo na vida. Leiam. É isso, leiam. Acho que a gente pode finalizar por aqui, né? Porque senão a gente vai falar esse uma hora e episódio meia. a gente falou, mas esse episódio a gente se divertiu muito. Gente, Sim, tá eu tinha sensacional. esquecido da existência do Wattpad, cara. Eu preciso ver como é que tá hoje em dia a fanfic. Sim, velho, sim. O que a geração atual lê de fanfic? Gente, se eu escrevesse uma fic no Wattpad, vocês leriam? Conta pra gente aqui. Conta pra gente aqui nos comentários. Manda pra gente lá no direct. Aliás, comenta com a gente quais os livros favoritos de vocês. Que a gente vai adorar saber, a gente vai Por adorar favor, ler. indicações também, né? Super, Isso aí. super bem-vindas, viu? Leiam o Pra Sempre de Limite, por favor. Leiam o ódio que você semeia, gente. É muito É. bom. Muito, muito bom. E é isso. né? Espero que vocês tenham gostado beijo. desse episódio. Segue a gente aqui, segue a gente nas outras redes. Compartilha muito esse episódio, ajuda muito a gente. Muito obrigada por É estar aqui, isso. né? Faz muita diferença. Sim! E um beijão pra vocês. Beijo, bye bye. Tchau.